Então, voltando com nossa gravação de aulas dessa semana, né, que era para ter sido feita na quinta-feira da semana passada, a gente já gravou a primeira parte, deu uns 40 minutinhos de aula falando sobre batimento, fenômeno de batimento, que aparece quando a gente tem superposições de frequências de oscilações de frequências levemente diferentes, que fazem aparecer uma terceira frequência, uma frequência de batimento, que modula a amplitude dessas frequências em sistemas acoplados, né? Então esse era um tema que a gente poderia ter visto desde o começo do semestre, mas é mais legal apresentar ele agora, porque é uma das formas da gente comprovar para vocês em um sistema acoplado que seja caracterizado por dois modos normais, como foi o sistema que eu montei ali na parte da aula anterior que eu gravei, superpondo esses dois modos desse sisteminha menor, a gente faz aparecer o batimento. Aliás, o batimento aparece e isso nos mostra que, de fato, a resposta real do meu sistema, que leva em contribuição... A resposta real do meu sistema, de fato, vai levar contribuições do primeiro e do segundo modos normais, cada um com sua frequência, diferentes, porém não tão distantes assim, e faz aparecer, então, essa frequência de batimento, né? Aqui, agora, a gente vai falar sobre um outro tema que também está relacionado a coisas que a gente já tinha discutido antes. Então, mais uma vez, a gente vai trazer um exemplo que a gente já tinha montado antes, mais uma vez, uma forma da gente revisar a montagem de um sistema que a gente já tinha visto, né? Para falar de outro tema. Tá? Então, a gente vai falar de oscilações forçadas e de resposta transiente. A gente não tinha falado muito sobre resposta transiente até o momento. Tá? De fato, quando a gente apresentou o caso de oscilações forçadas, o argumento principal, quando a gente estava resolvendo as equações diferenciais que a gente tinha, foi que se a gente deixasse tempo suficiente passar, o sistema ia assumir a frequência de excitação ômega-d que eu tinha imposto no meu sistema. Então a gente tinha dito assim, montávamos a nossa equação, se existia um termo de força harmônico, né? Então o termo de força a gente sempre assumia que ele era alguma coisa multiplicado por um cosseno de ômega dt, então uma força que oscilava no tempo também. A nossa hipótese foi que, para a resolução das nossas equações, foi que os campos, as respostas das massas do nosso sistema, todas elas assumiriam frequências ômega dt ao longo, né, passado o tempo suficiente. Tá? Então esse passado tempo suficiente, né, é uma coisa que a gente não tinha explorado. A gente tinha falado simplesmente que lá no futuro, se isso aqui acontecesse, a gente resolveu o nosso sistema. Então o que a gente tinha resolvido é esse caso lá na frente, né, o caso do regime permanente que vai acontecer depois de um determinado tempo. O que a gente não tinha discutido em maiores detalhes é o que acontecia até a gente chegar nesse regime permanente do meu sistema. Então, o que acontece entre o tempo t0 e o tempo de regime permanente, né? E quanto que é esse tempo de regime permanente lá para frente? Tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de resposta transiente do sistema. Tá? Então, a resposta entre o começo das oscilações, ou quando a gente começa a observar as oscilações, e a partir do momento quando a gente pode determinar que sim, essas massas, todos os componentes do meu sistema estão vibrando de fato com a frequência de excitação ômega-d. O que acontece desse começo até o final? Tá, então vamos revisar o exemplo antigo, dessa vez considerando oscilações forçadas, só que eu vou considerar oscilações forçadas não no contexto que eu apresentei para vocês. Eu tinha mostrado oscilações forçadas para vocês num sistema com uma massa única. Era uma massa única com uma excitação qualquer. Né? Então eu tinha, sei lá, um pêndulo e eu deslocava ali a posição de equilíbrio do pêndulo, deslocava minha mão para a esquerda e para a direita, de forma harmônica, né? Seguindo uma função seno ou cosseno, enfim. E com isso a gente equacionou ali o meu sistema até ele assumir essa frequência ômega-d. Tá? Agora o que a gente vai fazer é, como a gente está nesse nosso módulo agora de múltiplas massas, né, a gente está discutindo como que se comportam sistemas que têm mais de uma massa ali ao longo do caminho. Eu vou pegar o sistema de 3 massas que a gente já tinha visto anteriormente e a gente vai então inserir excitações nesse sistema aqui. Então eu tinha um sistema de 3 massas, né? Antes o que a gente tinha visto era quando essa primeira barreira aqui era algo fixo, tá? Então eu tinha uma parede aqui no começo, uma parede no final, e eu tinha molas entre essas massas. 3 massas, eu tenho uma mola, outra mola, outra mola, outra mola, e eu tenho 3 massas e 4 molas, no final das contas, tá? Então a gente tinha montado esse sistema para excitações livres, então sem excitação do meu sistema. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esse ponto inicial e a gente vai permitir que esse ponto tenha um deslocamento. Eu vou inserir um deslocamento D, na verdade um deslocamento harmônico, né? D, que vai ser uma amplitude D0 vezes cosseno de ômega D vezes T. Estou pegando essa pontinha e estou deslocando, hora para um lado, hora para o outro, com amplitude D0, com essa frequência ômega D. E essa é a minha excitação do meu sistema, tá bom? Então, vamos dizer que num determinado momento, tá? A gente tem, então, um determinado D0 que seja um pouquinho menor do que essa posição x1, que é a posição de deslocamento da massa 1
com relação à posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio está aqui, desloquei a massa x, a massa 1 até x1. Esse x1 é menor do que o x2, né? Esse deslocamento x2 é um pouquinho maior do que esse x1, e que, por sua vez, é menor do que o x3, que é o quanto está deslocada essa massa para o lado de lá. Então, num determinado ponto do momento do meu movimento, digamos que eu tenho essas condições. Com isso, vamos escrever a equação de movimento desses caras. Né? Para a massa 1, o que vai acontecer? Bom, a massa 1 vai ter massa vezes a aceleração do corpo 1, vai ser igual ao quê? Eu vou ter uma força que vai apontar para o lado esquerdo desse cara, que vai estar associado com a compressão dessa primeira molinha. Essa mola não estava comprimida quando a posição estava aqui na posição 0, e x1 estava na posição de equilíbrio. D deslocou essa posição para o lado de cá, para a direita, e x1 está um pouco mais para a direita ainda. Como x1 é maior do que D, então essa mola está alongada, e como essa mola está alongada, ela gostaria de trazer essa massa de volta. Então, por isso, menos K vezes x1 menos D. Depois, aparece também uma força puxando essa massa x1 para o lado direito, pela mesma lógica que a gente tem, como x2 é maior do que x1, essa mola entre 1 e 2 também está alongada, e ela está puxando, então, ela gostaria de aproximar essas duas massas. Isso faz com que apareça, então, uma força apontando para o lado direito nessa massa 1, ou seja, mais K vezes x2 menos x1. Mesmo raciocínio, massa 2 tem, por ação e reação, né, a força que puxava a massa 1 para a direita puxa a massa 2 para a esquerda, então eu tenho menos K vezes x2 menos x1. Essa mola entre 2 e 3 também está alongada, como x3 é maior do que x2, então eu tenho mais, né, essa força apontando para a direita, mais K vezes x3 menos x2. E a equação de movimento da massa 3, então massa vezes aceleração da massa 3, vai ser menos K vezes x3 menos x2, né, a ação e reação da mola puxando a massa x3 em direção do lado de lá. Só que como essa extremidade aqui é fixa, né, x3 também comprimiu essa mola que está do lado de cá, então eu também tenho na direção negativa, menos K vezes x3. Tá bom? Então montei assim esse meu sistema, e agora eu vou rearranjar esses caras juntando todo mundo, que é x1, x2, vamos deixar tudo bem explícito, né? Então, para essa primeira equação de movimento, eu vou dividir todo mundo por m, né? E a gente vai ter, então, dois termos que multiplicam k vezes x1. Observem que os dois têm o mesmo sinal. Eu tenho menos k vezes x1 e k vezes menos x1. Então, eu tenho dois carinhas daqui. Na hora que ele vai para o outro lado, eu tenho mais 2k dividido por m vezes x1. Tenho um carinha que multiplica x2, k vezes x2, que está positivo. Ao ir para o outro lado, ele vem negativo. E do lado de cá, do lado direito da equação, que eu vou deixar separado, como a gente já tinha feito no equacionamento das oscilações forçadas anteriormente, a gente vai deixar o termo de excitação para o lado de lá. Então eu vou ter K dividido por M, né, menos com menos ficou positivo, que multiplica esse D, e esse D é alguma coisa que varia no tempo, segundo aquela equação que eu supus antes, né, uma amplitude D0 vezes cosseno de ômega dt, tá bom? E observem que apenas esse D aparece explicitamente apenas na equação de movimento da massa 1. Se eu estou mexendo só essa extremidade, o D aparece só nessa equação de movimento da massa 1. Equação de movimento da massa 2, vamos juntar tudo, né? Deixa o termo de acelerações x2 está aqui. E depois, quem multiplica x1? Eu vou ter menos k vezes x1, passando para o outro cara, né? Menos k dividido por m vezes x1. 2 vezes k dividido por m, que multiplica x2. E menos k dividido por m, que multiplica x3. Isso aqui vai ser igual a zero. E para a massa 3, da mesma forma, a gente vai ter x3, aceleração da massa 3, menos k dividido por m vezes x2, e mais 2 vezes k dividido por m vezes x3. Né? Basta observar aqui. Então a gente rearranjou esses caras aqui, e a gente vai chamar, então, k dividido por m, como é costume, né? Como a frequência natural do sistema de uma única massa. Né? Então, se eu tivesse uma massa com uma mola, a frequência natural desse sistema, ômega 0 ao quadrado, seria k dividido por m. O que a gente tinha feito? A gente assumiu que lá no regime permanente, quando tudo tiver passado o tempo que chega, e isso é essa discussão que a gente vai fazer agora, no regime permanente a gente assumiu que todas as massas oscilarão com a mesma frequência de excitação ômega d. Ou seja, cada uma dessas massas vai ter alguma cara que é C1 vezes cosseno de ômega d. T, x2 vai ser C2 cosseno de ômega d vezes T, e x3 é C3 vezes cosseno de ômega dt. Perceba que eu não botei ângulo de fase em nenhum deles, porque lá no regime permanente eu estou supondo que todo mundo cedeu a minha frequência que eu estou inserindo. Né? Perceba que eu estou aqui direto no formato C1 vezes cosseno, né? Pô, mas parece que... Pô, professor, mas se a gente não passou mais pelo complexo? Sim, passou pelo complexo, tá? É só resumir aqui o período, o desenvolvimento. Era como se eu tivesse suposto que cada uma das respostas era um número complexo, como A1, E na I ômega dt,
e pegasse a parte real desse cara. A parte real de um número complexo como esse é simplesmente C1 vezes cosseno de ômega dt. Tá? Eu só estou resumindo esses caras aqui. Pegando esse formato aqui, a partir desses caras ali, as derivadas segundas, né? Ao fazer a derivada segunda de alguma coisa que tem cosseno, ele vai ser menos ômega d ao quadrado vezes o próprio cosseno, né? Então, fazendo as derivadas desse cara, a gente faz aparecer, vai ter menos ômega d ao quadrado vezes C1, mais 2 ômega 0 ao quadrado vezes C1. No lugar do x1, eu estou substituindo por C1 cosseno de ômega dt. Menos ômega 0 C2, que é o cara que tem x2 aqui. Tá? Tudo isso aqui estaria multiplicando o cosseno de ômega dt, só que esse cosseno de ômega dt aparece também no lado direito da equação. No lado direito da equação tem aqui k sobre m, que é ômega 0 ao quadrado, vezes d0, vezes esse cosseno de ômega dt. No regime permanente, como está todo mundo vibrando com essa mesma frequência, esse termo cosseno de ômega dt ele pode ser cortado dos dois lados da equação, e a gente sobra simplesmente com essa equação que lida com as frequências e as amplitudes desses caras. Fazendo a mesma coisa nos outros modos, a gente faz aparecer aqui menos ômega 0 vezes c1, menos ômega d ao quadrado vezes C2, mais 2 ômega 0 ao quadrado vezes C2, menos ômega 0 ao quadrado vezes C3 é igual a 0. E por fim, na equação da massa 3, eu tenho menos ômega 0 ao quadrado vezes C2, menos ômega d ao quadrado vezes C3, mais 2 ômega 0 ao quadrado vezes C3. Então a gente observa que multiplicando C1 a gente tem ômega d ao quadrado, né, menos ômega d ao quadrado mais 2 ômega 0, na primeira equação. Multiplicando C2, menos ômega d ao quadrado mais 2 ômega 0 ao quadrado. E na equação 3, menos ômega d ao quadrado, multiplicando C3, mais 2 ômega 0 ao quadrado. Então, nos termos das diagonais, a gente tem sempre a mesma coisa. E os termos fora das diagonais são termos simétricos, tá? A gente vai fazer a forma matricial da seguinte forma. Então, olha, os meus termos das diagonais são esses que eu estava descrevendo antes. E a equação 1, como não tem conexão direta entre a massa 1 e a massa 3, tem um termo 0 aqui. E a equação, e essa matriz é perfeitamente simétrica, né? Eu tenho 0 e 0 aqui. E a gente tem o restante das coisas. Então eu tenho uma matriz como essa, que multiplica amplitudes, C1, C2 e C3, e isso aqui vai ser igual o vetor da excitação desse cara, que era ômega 0 ao quadrado d na massa 1, e no restante, 0. Então, uma vez que eu conheça o ômega d que está sendo imposto ao meu sistema, qual que é a frequência de excitação do meu sistema, essa equação matricial está perfeitamente resolvida, porque ômega 0 é alguma coisa que depende da construção do meu sistema, certo? Ômega 0 ao quadrado é simplesmente k dividido por m. Então, essa matriz toda aqui tem termos que são conhecidos se eu conheço quem é o ômega d. Se eu conheço quem são esses termos que são conhecidos, e eu conheço quanto que vale d0, essa equação simplesmente me permite achar quem são as amplitudes de C1, C2 e C3 no regime permanente. Então, isso aqui são valores, né? Nesse caso de regime permanente, uma equação como essa, a gente consegue resolver diretamente um regime permanente. O que está acontecendo quando essas massas estão todas em fase com a frequência de excitação. Só que o que a gente vai observar agora é que essa matriz que está sendo utilizada aqui seria a mesma matriz que apareceria no meu sistema se a gente tivesse o sistema homogêneo, o sistema sem excitação. O que seria a diferença? Então a gente teria esse carinha aqui, vezes as amplitudes das massas, A1, A2 e A3, igual a 0, 0, 0, se a gente não tivesse nenhuma força excitando nenhuma das partes. Tá? Então, a partir dessa mesma matriz, essa mesma matriz é o que apareceria se a gente estivesse buscando, por exemplo, os modos normais do meu sistema, buscando o que seria a resposta do meu sistema em oscilações livres, por exemplo. Tá? Então, se o determinante dessa matriz for igual a 0, a gente consegue achar as raízes, né, quem são os ômegas. Eu vou manter o ômega d aqui, mas seriam ômegas, na verdade, né, os ômegas naturais, as frequências naturais do meu sistema. Então, eu vou achar as 3 raízes do polinômio característico e vou mostrar quem são essas frequências naturais do meu sistema, ou seja, as frequências de ressonância. Tá? Então eu vou pegar o determinante dessa matriz, a gente vai pegar, vai ver que tem os termos da diagonal são sempre os mesmos, isso aqui elevado ao cubo, menos 2 vezes ômega 0 elevado ao quarta, vezes esse mesmo termo que eu tinha ali antes. Tá? Então eu vou botar esse carinha em evidência, a gente tem esse carinha aqui, que multiplica então ômega d ao quadrado, menos ômega d ao quadrado mais 2 ômega 0 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes ômega 0 à quarta. Isso aqui vai ter que ser igual a 0, ou seja, qualquer raiz, qualquer ômega d que zerar essa minha expressão, vai fazer com que a gente chegue numa frequência natural do sistema. Então, uma forma da gente zerar essa equação é se esse primeiro termo entre parênteses for 0. Se isso aqui for igual a 0, uma das raízes está aqui. Ômega d ao quadrado vai ser 2 vezes ômega 0 ao quadrado. A outra possibilidade é se essa equação que está aqui dentro vale 0. Vocês percebem, então, que é alguma coisa que está em... É uma equação quadrática, né, para ômega d ao quadrado. Então a gente aparece ômega d à quarta, mas é como se a gente tivesse ômega d ao quadrado elevado ao quadrado. Então eu vou usar a Bhaskara para achar quem são as raízes, quem são os ômega d's ao quadrado que zeram esse cara.
E as duas raízes que zero esse cara, utilizando Bhaskara simplesmente, vão ser 2 mais ou menos raiz de 2 vezes ômega zero ao quadrado. Então a gente pode ordenar essas frequências, né? A gente sabe que todas essas frequências que estão marcadas em roxo serão as frequências naturais do meu sistema. Vamos ordenar em forma, em tamanho, né, desses caras. Então eu tenho a menor das frequências de oscilação vai ser 2 menos raiz de ômega 2, 2 menos raiz de 2 vezes ômega zero, essa vai ser a menor das frequências. Em seguida, 2 ômega zero ao quadrado, e em seguida 2 mais raiz de 2 ômega zero ao quadrado. Para cada uma dessas frequências, a gente vai achar quem são os formatos dos modos normais, quem são os autovetores associados a cada um desses caras, que são os autovalores daquela equação, daquela matriz, tá? Então, para essa equação aqui que a gente vai achar um primeiro formato do modo normal. A gente tem as massas 1 e 3 com amplitude 1 e a massa do meio com amplitude um pouquinho maior. Então, todas elas estão para o mesmo lado, né? Então, quando a massa 1 está para a direita, a massa 2 e a massa 3 também estão para a direita, mas as amplitudes respeitam essa relação. A massa 1 e a 3 estarão deslocadas na mesma quantidade e a massa do meio, a massa 2, estará deslocada um pouquinho mais do que as outras. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro modo normal do meu sistema. Segundo modo normal do meu sistema, associado àquela frequência de 2 ômega zero ao quadrado, a gente substitui isso lá em cima e busca quem são os autovetores, a gente vai ver que isso vai estar associado a um modo de vibração que tem a massa 1, por exemplo, deslocada para a direita, a massa 2 vai ficar parada e a massa 3 vai estar para a esquerda. Então a massa 2 permanece sempre parada nesse modo normal e as massas 1 e 3 ora se aproximam e ora se afastam. Mais uma vez, é um formato normal, um modo normal associado a uma das frequências. E para a maior das frequências, 2 mais raiz de ômega 2 vezes ômega zero, quando a gente faz a busca desses caras, a gente vai ver. Isso vai estar associado a uma vibração onde a massa 1, por exemplo, vai estar deslocada para a direita, a massa 3 também para a direita, só que a massa 2 vai estar deslocada para a esquerda de uma amplitude um pouco maior. Então a massa 1, 2 e 3 elas vão alternando sinais, né? A massa 1 está para a direita, a massa 2 vai estar para a esquerda, a massa 3 vai estar para a direita, e sempre com essas relações de amplitude, tá bom? Então para esse nosso sistema, de fato, né, essas soluções que a gente achou, né, são soluções que respeitam as oscilações livres do meu problema. Tá bom? Então, essas soluções diferentes que a gente achou aqui, para cada um desses caras, né, A1, A2 e A3, cada um deles é uma solução para um sistema que seria aquela mesma matriz E, a matriz que eu chamei de E aqui antes, né, vezes um determinado vetor de autovalores de um autovetor. Isso aqui vai ser igual ao vetor zero, o vetor nulo. Então, é a solução do meu sistema homogêneo, na verdade. Temos 3 soluções para o meu sistema homogêneo. Portanto, se esses caras, né, se cada uma dessas soluções é alguma coisa que é uma solução do sistema homogêneo, a gente não pode dizer que a solução completa do meu sistema é simplesmente uma solução definida, né, como a gente tinha achado antes. Dei o ômega d, por exemplo, achei que ômega d vezes aquelas amplitudes C1, C2 e C3 me dá o vetor de forças. Eu sempre vou poder adicionar qualquer uma dessas soluções homogêneas e a solução segue sendo uma solução para a minha equação diferencial. Tá? Então eu posso, a nossa solução do caso forçado, aquela solução particular que a gente tinha achado com as amplitudes C1, C2 e C3, elas podem ser sempre adicionadas, né, a essa solução C1, C2 e C3, eu posso adicionar as soluções que são combinações dos modos normais, porque os modos normais eles podem aparecer em oscilações forçadas sempre. Tá? Então, se eu estou adicionando essas coisas que podem sempre aparecer para qualquer instante de tempo, né, elas valem não apenas para um regime permanente lá na frente, mas também para o transiente. Então, na verdade, a solução completa do meu sistema é alguma coisa que tem essa cara. A gente tinha determinado, né, uma vez que eu conheço ômega d, eu sei que a minha resposta vai ser uma resposta particular, que vai definir quais são as amplitudes C1, C2 e C3. Isso aqui vai estar relacionado ao regime permanente do meu sistema. Mas, além disso, eu posso ter também essa resposta, solução particular, somada à solução homogênea do meu sistema, com pesos diferentes, alfa, beta e delta, para cada um dos modos normais. Então, um peso alfa associado a esse formato de modo normal, 1 raiz de 2 de 1, que multiplica esse cosseno dessa frequência aqui natural, com um determinado ângulo de fase. Isso aqui vai determinar de novo das condições iniciais, né? Determinar quem que é esse peso desse modo normal e quem que é a frequência, quem que é o ângulo de fase desse modo normal. Tá? Isso aqui vai ser definido pelas condições iniciais do meu sistema. Mas para cada um dos modos normais que a gente vai ter que adicionar esses caras. Eles também fazem parte da possível solução. Alfa vezes o primeiro modo normal, beta vezes o segundo modo normal e delta vezes o terceiro modo normal, cada um com seu ângulo de fase.
Então essa aqui é a solução completa. E essa solução completa vale para todos os tempos, não apenas para o regime permanente. Tá? Então, mas voltando à pergunta inicial, então, o que acontece até a gente chegar no regime permanente? Tá? Então, a gente pode olhar ali para a nossa equação do jeito que ela está escrita aqui, e a gente pode dizer, bom, a gente nunca vai chegar a ter uma solução que dependa apenas de ômega D nesse nosso caso aqui. A gente sempre vai ter uma contribuição que leve em conta a solução homogênea. A gente pode se perguntar, a solução homogênea aparece sempre, né? Os efeitos da solução homogênea se fazem sentir sempre, que é o que eu estou argumentando para vocês, que o que acontece entre o começo e o regime permanente. Eu estou falando que a gente não pode esquecer da solução homogênea. Tá? O que a gente não incluiu aqui nas nossas contas foram efeitos de amortecimento. Tá? Para um sistema que tem várias massas diferentes, na hora que a gente começa a incluir amortecimento, fica muito complexo as nossas equações. A gente tem muitos termos reais e no plano complexo. Né? Lembre-se que o amortecimento sempre faz surgir coisas no plano complexo. Quando a gente faz a derivada temporal daqueles termos naquelas funções complexas, a gente sempre vai fazer aparecer alguma coisa que tem envolvendo um i. Né? E para a gente não criar matemática desnecessariamente, não desnecessária, mas não criar matemática muito complexa, a gente não incluiu explicitamente termos de amortecimento aqui na nossa descrição do problema, mas eles sempre estarão presentes, tá? Eles sempre vai ter algum tipo de efeito de amortecimento. E o que é interessante da gente ver, e isso vocês conseguem perceber se vocês retornarem lá ao equacionamento que a gente tinha feito das oscilações forçadas anteriormente, né? É que sempre que a gente tem amortecimento, o amortecimento ele vai afetar não só das oscilações forçadas, das oscilações amortecidas, é o que eu queria dizer. Tá? Então vocês voltam no nosso equacionamento que a gente fez das oscilações amortecidas lá há bastante tempo. Vocês verão que os termos de amortecimento eles afetam sempre as soluções homogêneas. A gente teria soluções homogêneas, seriam soluções que gostariam de existir para sempre, a superposição dos modos normais, mas por conta de amortecimento do sistema, sempre vai ter alguma coisa que vai amortecer a amplitude desses caras. Eles vão decaindo ao longo do tempo. Tá? Então, num sistema físico real, um sistema físico não idealizado, a gente sempre tem perdas de energia. Então, por mais que a gente tenha um elemento de excitação, um elemento de força que está impondo oscilações no meu sistema numa determinada frequência ômega D, por mais que a gente tenha esse cara sempre presente, tá? Um sistema físico real ele também sempre vai ter algum tipo de amortecimento. Então a gente vai excitar esse sistema sempre com ômega D, isso vai fazer aparecer lá no começo das nossas oscilações. Os modos normais estarão excitados por conta dos nossos condições iniciais, né? Dependendo das posições e velocidades de cada uma das massas do meu sistema, a gente vai ter excitado cada um dos modos com uma determinada amplitude. Só que por conta dessa presença dessa dissipação de energia, o amortecimento vai fazer com que essas respostas normais, respostas de modos normais, elas vão decaindo ao longo do tempo. Então é como se a gente tivesse, né, se a gente tivesse feito o equacionamento completo desse cara aqui, era como se a gente tivesse esses carinhas todos aqui, multiplicados por algum termo como esse. Tá? Ele está multiplicado por alguma coisa que vai fazer decair no tempo, uma exponencial negativa. Né? Então, e na menos i ômega 3 vezes ômega s vezes 3. Tá? Esse ômega s está dependendo, claro, da quantidade de amortecimento. Né? Então, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que essas respostas naturais, que no começo estão muito presentes, passado uma determinada quantidade de tempo, elas vão sendo sempre divididas, né, ao longo do tempo. Esse negativo faz com que a gente esteja diminuindo a potência desses caras aqui ao longo do tempo. Então, passado uma determinada quantidade de tempo, a gente vai reduzindo o impacto desses caras. Tá? Então, só deixa eu apagar isso aqui que eu mostrei aqui para vocês. E vamos ver como é que esse negócio apresenta. Tá? Então, o amortecimento, como eu falei para vocês, afeta apenas a solução homogênea, e o que vai acontecer é que ela vai modular essa amplitude até que esses efeitos sumam e deem lugar apenas para a solução no regime permanente. Então, o que acontece no transiente, que era a nossa pergunta desde o começo? O transiente é o tempo desde o começo da observação do meu sistema até a gente chegar no regime permanente. Né? O que acontece é que a gente vai ter a solução homogênea sendo presente, ela está se manifestando ali, tem alguma coisa que vai complicar bastante a solução do meu sistema, é uma superposição tanto do comportamento forçado ômega D, quanto de todas aquelas frequências ômega n, né, dos modos naturais do meu sistema, só que o comportamento desses modos naturais ele vai sendo reduzido ao longo do tempo pelo efeito do amortecimento. Tá? Então, a resposta total do meu sistema seria a soma dessa curva preta. A curva preta é a curva que está em ômega D, tá, do regime permanente, a frequência de excitação ó, da força externa, e tem uma resposta que está associada à soma das frequências naturais, que teria na base alguma frequência diferente, tá? E ele tem uma amplitude que está sendo modulada, a gente tem um envelope que está em um decaimento ao longo do tempo.
Então, quando é que a gente pode considerar regime permanente? Então, a gente pode definir um determinado limiar, né? A partir do momento que, sei lá, as respostas, que o decaimento aqui devido ao amortecimento fizer com que essas respostas tenham caído, por exemplo, lá, sei lá, 1/10 do que elas eram anteriormente, eu já posso considerar praticamente que a resposta do meu sistema é dominada e é perfeitamente caracterizada pelo comportamento das oscilações forçadas, por exemplo. Tá? É um comportamento que a gente tem. Então a gente vai definir quanto que é o pequeno suficiente. Né? A gente sabe que essa modulação, esse decaimento exponencial, ele nunca vai bater em zero, ele vai se aproximar de zero assintoticamente. Então se a gente for muito cri-cri, né, muito rígido no nosso limiar, a gente vai dizer que a solução nunca vai chegar a ser exatamente alguma coisa que dependa apenas da frequência de excitação ômega D. Mas a gente sabe que na prática, na real mesmo, a gente vai poder considerar que esses caras já são pequenos o suficientes passado alguma coisa. Como eu chutei, por exemplo, né, na hora que for abaixo de 1/10 a amplitude de um com relação ao outro, a gente pode considerar basicamente que a resposta vai ser dominada pelo regime permanente. E a partir desse ponto, sim, a gente vai ter aquele equacionamento que a gente propôs, né, que as respostas de cada uma das massas tendo exatamente a mesma frequência de excitação é algo razoável. Tá? Mas na real, o que acontece do começo até a gente chegar nesse ponto é o que a gente chama de resposta transiente. E a resposta transiente é caracterizada, sim, pela solução homogênea. E a gente sabe que a solução homogênea ela vai estar sempre presente e sempre o efeito dela vai sendo amortecido, vai sendo decaído por conta da dissipação de energia do sistema. Tá bom? Muito bem, então acho que para essa parte aqui que eu queria comentar com vocês da solução transiente, que era algo que a gente tinha passado por cima e não tinha comentado bastante, acho que está de bom tamanho, ficou um vídeo até um pouquinho mais curto do que eu estava imaginando, imaginei que para esse eu também ia gastar uma meia horinha, o outro foi um pouco mais longo, esse foi um pouco mais curto. E daqui a pouquinho então eu volto falando sobre o terceiro tema dessa semana, o terceiro tema que eu gostaria de ter gravado lá na quinta-feira da semana passada, isso eu estou gravando hoje, na segunda-feira, que tem a ver com sistemas de um número arbitrário de massas, que vai nos preparar a transição desse nosso módulo agora, de frequências de excitações livres, amortecidas, forçadas e sistemas de vários corpos, né? Fazendo a transição desse formalismo matemático que a gente tem para o próximo que a gente vai empregar. E o próximo módulo é o módulo de ondas. Tá? Então, a próxima aula que eu vou gravar daqui a pouquinho, o próximo módulozinho de aula está relacionado então com sistemas de um número arbitrário de massas. Por enquanto a gente tinha um número relativamente fácil de gerir ali de massas ao longo do caminho, e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente passa a ter um número arbitrário, tantas massas quanto a gente quiser. E esse é um passo interessante, é o último passo com um número discreto de massas, antes da gente passar para um número infinito de massas, que é o que caracteriza nosso formalismo de ondas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aqui a nossa discussão a respeito do regime transiente, e logo logo eu gravo então mais um videozinho falando sobre o outro tema. Valeu, gente!